O que fazer quando o personagem não segue a sua história? O André perguntou aqui no nosso grupo do WhatsApp dos Aventureiros de Nindale. Alguém tem alguma ideia de como deixar os personagens presos na história da aventura? Nesse vídeo eu vou alugar um apartamento dentro da sua cabeça para você entender algo totalmente diferente. Eu vou quebrar um pouco os paradigmas do que você está acostumado a escutar. André, obrigado por fazer essa pergunta. Esse vídeo é dedicado a você, André, em primeiro lugar, e para você que também está assistindo aqui com ele. Mas vamos lá. Alguém tem alguma ideia de como deixar os personagens presos na história da aventura? Antigamente, se você pegar quando a gente fazia academia de mestres, ou até mesmo quando eu dava essa dica para algumas pessoas, eu falaria um monte de coisa totalmente diversificada para fazer o quê? Faz o cara focar na história. Eu ia falar para você construir uma história focada no personagem, eu ia falar para você fazer uma entrevista com os jogadores para ver o que entende, para colocar elementos na história que vão fazer o cara ficar cada vez mais interessado dentro da lore do personagem dele. Inclusive foi basicamente isso que a maioria das pessoas, que são pessoas experientes aí, né, no mundo da mestragem, colocaram. Mas eu vim aqui e respondi assim: André, posso gravar um vídeo pra você? E eu vou te contar isso de duas formas. Venho escutando essa conversa há alguns dias de algumas fontes distintas, tanto de vídeos que eu consumo no YouTube, de alguns livros que eu leio, mas recentemente, com o lançamento de Fallout, fui estudar um pouco o Tim Canis, que é o criador de Fallout, é o idealizador de Fallout. E o que é interessante, o que bate nessas pessoas em comum? A primeira coisa é a história. Quem faz são os jogadores, são os personagens. Então a gente entra aqui dentro de uma discussão que, por exemplo, o Tim Canis esteve lá com a Bethesda. A Bethesda, se você não sabe, é a criadora do Fallout, do Skyrim, do Starfield e de mais alguns outros RPGs. E eles têm uma base para poder falar o que é um RPG de verdade. E para isso eu separei dois itens que são muito importantes que eles falaram dentro da conversa entre o Tim Canis e da Bethesda. Olha só que legal. Como você age no jogo deve ser importante. O jogo deve reconhecer a escolha do jogador. E a outra coisa é, a história não deve ser linear. Jamais ela deve ser linear. O RPG só acontece se existir o vá e faça o que quiser, né? E não jogos baseados em histórias. Ou seja, é sobre a construção de um personagem. O sucesso de um jogo, né, do RPG, ele tá na construção do personagem, da história do personagem. Então eu venho estudando, venho olhando o que encaixa ali dentro desse mundo. A gente não tem que construir a história, a gente tem que construir o cenário. Então, André, como a gente faz pro cara ficar dentro da nossa história? Primeiro, tira a história, tira o apego da história, que isso vai funcionar muito melhor. Cria situações e deixa os jogadores decidirem o que vai acontecer dentro daquela situação. Vou trazer um exemplo para você. Na nossa live de Nindale, que acontece aqui, né, no YouTube, o Vitão, no episódio 31, vou deixar o link para vocês, aconteceu uma coisa bem diferente. E ele até depois ele veio reclamar, falar com a gente, falou, pô, cara, eu errei a live, cara, nossa, tô me sentindo um mestre muito novato. Cara, e faz tudo bem, porque a gente erra de vez em quando, todo mundo erra. Porque faz parte desse aprendizado, né, de evoluir, lembra uma coisa nova, volta a evoluir, isso faz parte da nossa vida, principalmente se você é mestre e jogador também, né, mas o mestre tem um pouquinho de exigência um pouquinho maior sobre isso. Mas o que aconteceu? Ele tentou fazer com que a gente, os jogadores, a gente ficasse dentro da linha que ele planejou, né? Então ele falou, pô, planejei que vocês iam fazer tal coisa, vocês iam entrar, vocês iam na cidade, vocês iam aceitar ir pra guerra, ia fazer tal coisa. E aí quando eu terminei a sessão, eu falei, caraca, eu forcei vocês de diversas maneiras a fazer o que eu queria e não o que vocês queriam, porque os nossos jogadores olharam e falaram pra que, o exército é 10 vezes maior do que a gente, então a gente não vai entrar naquela luta, a gente não é louco de entrar. Os caras têm dragão, os caras têm grifo, os caras têm uma outra coisa gigante que a gente nem sabia o que era ainda. Como que a gente vai entrar dentro dessa guerra? Nem louco, vamos tentar fazer uma vitória por outro lugar. Essa batalha tá perdida. Só que o que aconteceu? O mestre foi forçando, né? Através do líder, através de algumas situações, através de algumas pessoas, ele foi forçando para que isso acontecesse. E é natural. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa siga a história que a gente criou. A gente passou, às vezes, ali algumas horas criando. Porém, uma coisa que a gente fala muito é, não cria a história, cria o cenário. O que tá acontecendo? Né? Se você pegar o nosso checklist, por exemplo, ele é situacional. Ele não é um checklist de história. Qual é a situação que os jogadores vão enfrentar naquele momento hoje? Qual é o cenário desse episódio 31? A gente tá caminhando, indo para uma determinada cidade, e em um determinado momento a gente tava passando pelos canyons e encontrou uma cidade pegando fogo cheia de gente morta. Ali, a decisão é nossa de investigar a cidade ou não. E a função do mestre é deixar pronta aquela cidade, e a gente fala que nem é 100% pronto, ou 50% pronto, e algumas outras possibilidades. E se não tiver a possibilidade, porque eu sou um cara desses, eu já cheguei a pensar em 28 possibilidades de tudo que meus jogadores podem fazer, e eles conseguiram achar a 29ª possibilidade. Então acontece. Então vai ter mudanças, e a gente vai ter que lidar com o inesperado. A função do RPG, o jogo de interpretação, o role-playing game, né, é focar na interpretação. E se a gente foca na interpretação, se a gente foca no jogo, a gente não precisa focar no que está acontecendo. A história será contada através do cenário
cenário que eles estão inseridos. Eu tenho um mundo, eu tenho um cenário dentro desse mundo, e agora sim, eu posso começar a vivenciar e ver pra onde que as pessoas vão. Tem um caso acontecendo? Tem lá a mulher que tá matando todo mundo, tá resolvendo um monte de pepino que tá acontecendo. Mas é a nossa escolha se a gente vai resolver ela ou não. Assim como, por exemplo, na vida real, vamos dizer, por exemplo, pegou fogo no seu prédio. Cara, vai ser opção sua. Ajudar as pessoas, sair correndo, fugir, ficar no fogo, ajudar a esperar os bombeiros a fazer alguma coisa. É a sua opção. Tem um local, tem uma situação, que é o cenário que tá acontecendo, o cenário de incêndio, e você vai tomar a decisão. O que você vai fazer? Quem você vai querer ser dentro dessa história? E o mestre, ele tem que colocar, beleza, eu tenho o vilão que eu criei, eu tenho tudo isso, mas a motivação e os elementos eu vou inserindo dentro da narrativa para ver se eles pegam. Se eles não estiverem pegando, vamos para outro lugar. E a partir desse tipo de conhecimento, a partir desse tipo de pensamento, que o que acontece? A gente tem campanhas aí de pessoas que duram 2, 3, 5, 10, 20 anos. Olha que louco, né? Já morreu o personagem, já virou tal filho do personagem, o filho do filho do filho do personagem, sabe? O neto, o bisneto. Rola uma coisa bem grande, a gente fica bem orgulhoso de ver campanhas bem longas assim. Mas é por quê? Porque ele não tá focado numa linha. Então, André, falando pra ti, falando pra você que tá aí atrás também, não se preocupe se seus personagens não estão seguindo a história que você criou. Olhe pro que está acontecendo ao lado e pra onde eles estão indo. E comece a criar coisas interessantes a partir daquele momento que eles procuram. Tem um livro que eu não vou lembrar o nome do livro, mas eu vou deixar ele aqui pra você. Ele fala sobre que todas as vezes que um personagem, um jogador, ele vai buscar alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa, tem que ter alguma coisa possível para ele ali. Então ele vai analisar, ele vai buscar e ele vai achar alguma coisa que vai desencadear essa história a mais. Ah, mas Marco, não tem um problema de perder a história deixar de acontecer alguma outra coisa na história? Tem, mas a vida não é assim também? Às vezes a gente não abandona um projeto, a gente não abandona uma ideia, a gente vai fazer uma viagem, a gente tinha planejado que a gente ia pra praia A, mas a gente vai pra praia B. Assim que as coisas acontecem na vida, a gente não completa 100%, né? São raros os itens que a gente consegue completar 100%. A gente completa projetos profissionais. Então por que seria diferente na vida de um personagem dentro de um cenário? E por que seria diferente se esses personagens, em vez de saírem dando porrada em tudo, eles criam consciência e falam, meu, calma lá, eu não quero sair dando porrada em tudo agora, porque eu sei que eu vou morrer, eu vou perder naquele momento. Então o que eu posso fazer de diferente? Então essa é a dica que eu dou pra vocês. Eu tenho visto isso alguns mestres, principalmente lá de fora, falando, parem de querer fechar a história. Criem um cenário e deixe que ela se desenrole. Eu particularmente falei bastante isso na academia de mestres lá atrás. Se quiser o link tá na legenda, tá? Hoje ele é aberto, ele é de graça pra vocês. Então eu falava, cara, minha maior diversão como mestre é ter o cenário como meu personagem, porque eu consigo ver ele evoluindo e ele se adaptando às escolhas dos jogadores. E não importa se eles estão indo todos juntos para um lado, se eles se dividem ou o que acontece. Pelo menos pra mim, eu consigo me divertir muito vendo o que eles fazem, as decisões que eles vão tomando e o que vai acontecendo dali pra frente, entendeu? Acho que a primeira sessão acaba sendo a mais complicada, né? Porque a primeira sessão você tem que realmente parar, pensar, entender ali o que você vai criar de cenário, estruturar esse cenário, mas a partir da segunda ou terceira sessão, inclusive usando o nosso checklist, fica muito mais fácil, porque você vai preparar alguns itens do checklist, você vai preparar algumas coisinhas e aí você vai ver, pô, olha que legal aqui, ó, isso aqui já tá pronto, isso aqui já tá pronto, isso aqui tá pronto. O que vai ser mais desafiador? Talvez você vai querer ter algumas criaturas da região já prontas, aí você vai criar talvez seus monstros, ou então você vai querer já ter alguns NPCs, mas esses NPCs também, aprendizado, você não precisa criar tudo sobre o NPC, pega o NPC, coloca, insere o NPC, vê se esse NPC vai funcionar dentro da história, porque às vezes os jogadores pegam, você fica pensando no NPC, ó, ali aquele personagem ali, e aí os seus jogadores olham e falam, ah, beleza, passou reto. Aí você fala, caraca, eu passei 3 horas escrevendo background e os caras passaram reto, e acontece. E às vezes um cara que você inventou, improvisou na hora, os caras falaram, caraca, eu quero esse cara dentro da minha party, eu quero esse cara, vou ajudar esse cara. Meu, mas eu pus um pé rapado ali só pra dar uma informação que é vire à direita. E aí os caras vão lá, meu, quero participar, quero fazer e tudo mais. Então, pensa nisso com carinho, né, que é qual é o seu nível de preparação e qual nível de você quer da história. Porque o teu objetivo como mestre não é criar uma história. Porque quem cria as histórias são os jogadores. Então, assim como o Tim Ken fala com o grupo da Bethesda, ó, como você age no jogo deve ser importante, o jogo deve reconhecer as escolhas dos jogadores, ou seja, eu preciso reconhecer, se meu jogador, em vez de ir pra taverna, ele quer ir pro castelo, ele é uma coisa, se em vez de ele ir pro bar, ele quer invadir uma corporação, não é uma coisa, tá tudo certo, ele que escolhe o que ele quer fazer. Ou então o cara fala assim, cara, você vai salvar o mundo se você invadir aquela corporação e pegar o código secreto da bomba nuclear e não sei o quê. O cara fala, mano, eu quero lá salvar o mundo, eu quero ver aqui o que dá pra fazer então com a minha vida, porque a única pessoa que entende da mente do personagem é o jogador, não é a gente. Então você coloca o cenário, ó, vai cair uma bomba nuclear, o código tá ali, a senha tá ali, pra resolver esse problema tá ali. Deixa os jogadores descobrirem quais são as opções que ele tem pra entrar, se eles querem entrar, se eles querem pagar um cara pra resolver, porque pode acontecer. E a segunda coisa que é pra lembrar também, então a história não deve ser linear. Eles devem resolver. Se a história tá falando assim, no nosso caso ali na live, matar a trovadora das algas,
Trovadoras. Dane-se, a gente não quer a Trovadoras, a gente quer resolver outras coisas antes e depois a gente chega nela. E talvez o que eu faço, eu vou chegar. Vai ser decisão do mestre falar assim, cara, tudo que vocês estão fazendo tá construindo um caminho pra chegar até ela. E é isso, vai ser o maior prazer pro jogador. E pra você que é mestre, vai estar falando assim, cara, olha que legal que eu tô construindo aqui, sem eles perceberem, e mesmo as decisões deles vão levar pra esse local. Olha que interessante começar a pensar isso. Então, assim, eu espero que esse vídeo comece a trazer uma nova liberdade pra você como mestre. Que você não fique preso à sua história. E que você não é o dono da sua história. Quem manda na história são os jogadores. O mestre é responsável pelo cenário. Ah, mas eu tô jogando o livro ali, né? O livro de algum cenário pronto, alguma aventura pronta, beleza, dá pra seguir. Mas se seus jogadores quiserem sair dessa aventura, tá tudo bem também. Vou dar exemplo. Em um dos nossos eventos eu fiz uma one shot que eu criei, né, duas possibilidades pra entrar ali dentro de uma caverna e resolver um problema. Cara, sabe qual foi a decisão dos jogadores? Os caras queriam limpar a caverna. Meu, tô aqui, uma one shot, né? Pensando no jogador, eles começaram a sair, entrando em todos os buracos. O Elite não foi ainda. Cara, o que eu fui fazendo? Eu já sabia quais tipos de monstro que iam ter, já tava meio preparado, eu só fui metendo os monstros, ó. Ele quer vencer monstro? Vamos vencer monstro. E aí a magia esgotando, o poder esgotando, aquele short rest pra uma renovada, e continuava, e é isso que eles queriam. E tá tudo bem, deu certinho o tempo da aventura, e eles conseguiram chegar no final, conseguiram limpar toda a caverna, limparam todas as possibilidades, mataram o Behir do jeito que eles nem imaginavam que iam matar, mataram a Sucubus, que eles nem imaginavam do jeito que eles iam matar a Sucubus, que descobriram que nem ela era o problema, era uma outra coisa o problema, resolveram tudo, se divertiram, voltaram pro vilarejo vitoriosos, mas do jeito deles, do jeito que não era o que eu tinha imaginado. A situação é, o teu trabalho é construir um cenário e deixar que a história os jogadores criam. Assim como você decidiu assistir esse vídeo agora, assim você está decidindo dar uma curtida porque você gostou, e assim como você está decidindo deixar um comentário também, porque você sabe que o teu comentário vai ajudar a gerar mais dúvidas e a gente vai fazer mais vídeos e a gente vai criar mais coisas para você. Simples assim, a gente vai construindo de acordo com as nossas ações. É isso que eu tenho que passar pro meu filho, inclusive. Cada ação que a gente faz gera uma consequência e vamos experimentar a vida desse jeito. Clica aqui para assistir mais vídeos e conhecer um pouco mais da Noob o que a gente entrega para você. E se você já conhece a gente, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. Espero que você se divirta e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês e até mais.